Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao culto nesta noite, entoando o número 301 do cantor cristão, Firmeza. 301 do cantor cristão. Você que está a nos assistir, o desejo do nosso coração é que a graça, a paz, a bondade, a misericórdia, o favor e o perdão do Senhor te alcance nesta noite, neste culto. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vamos louvar, vamos estar cantando 301 do cantor cristão. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas e a calúnia modas, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos prevar, seu consolo constante real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resolutos, Senhor, e com fé e ardor, os teus passos queremos seguir. Os preceitos guardar, o teu rosto exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em cuja presença estamos, a quem amamos, servimos e adoramos. Por graça e misericórdia do Senhor, estamos com vida e em agradecimento ao Senhor pela vida, em agradecimento ao Senhor pela graça salvadora de Cristo, no teu amor que nos alcançou, pela alegria de pertencermos ao Senhor por direito de criação e por direito de redenção, estamos nós aqui na tua casa para prestarmos um culto de louvor e adoração ao Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa vida. Nos abençoe de uma forma tremenda e maravilhosa. Senhor Deus, que o Senhor Deus possa derramar sobre cada um de nós a tua glória, a tua Shekinah. Alcança-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, sustenta-nos, ó Deus, liberta-nos, cura-nos, alegra o nosso ser, alegra o nosso coração,
alegra nossa alma, abençoe-nos, reveste-nos, ó Senhor Deus, com o teu Santo Espírito, Senhor Deus, e nos livre de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Bendito seja o Senhor, o Deus supremo, Criador de todas as coisas, o Deus grande e tremendo e maravilhoso que és. Obrigado por Cristo, teu Filho, nosso eterno e amado Salvador. Obrigado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus, o executivo do Senhor, o Paracletos, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Eu te louvo por Cristo, em Cristo, para a glória do teu nome, e é no nome dele que oramos. Amém. Amém. 361. 361. Por mim, salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir? Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim. Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir? Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim. Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Que poder me dá Jesus para andar em sua luz e levar a minha cruz. Tu não queres a Cristo seguir? Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim. Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Cristo já por mim morreu, sua graça concedeu, e por mim na cruz venceu. Tu não queres a Cristo seguir? Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim. Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Eu no céu irei morar, com os anjos vou cantar, a Jesus irei louvar. Tu não queres a Cristo seguir? Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim. Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Tudo que é bom, Jesus fez, faz e fará.
é um Deus pessoal, é um Deus poderoso, amoroso, gracioso, galardoador, é um Deus de bondade eterna e de amor imensurável. Nós estamos estudando a palavra de Deus, de livro a livro, de versículo a versículo, de capítulo a capítulo, de forma textual, expositiva e apologética. E estamos estudando agora o Evangelho de João, e estamos no capítulo 16 do Evangelho de João. O nosso tema principal é a suprema revelação, e hoje 28. No domingo próximo passado, nós trabalhamos em dois textos, 26 e 27. Na imagem que aparece o pastor aqui à frente, está a suprema revelação 26. Aqui aparece a igreja toda, 27. Não há que haja erro. É que domingo próximo passado, pela manhã, nós não tivemos culto. A nossa EBD se prolongou um pouco mais, e o assunto muito interessante. Então nós não fizemos a mensagem pela manhã e englobamos as duas mensagens. E falávamos no domingo próximo passado acerca de João 16, de 8 até o 10, e falava acerca do Consolador real. Jesus estava falando aos discípulos que não os deixaria órfãos, e ele já fala como crucificado, ele já fala como aquele que venceu a morte, aquele que já ressuscitou, aquele que já julgou o mal, julgou o príncipe deste mundo, no caso, o inimigo das nossas almas, Satanás. E ele está falando acerca do juízo de Deus sobre o mal. E ele está falando acerca também da graça vindoura nele e o auxílio dele em Cristo. Nele, na pessoa dele, o Espírito que viria com a nobre missão de não deixar órfão e trabalhar no coração do pecador com a missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se nós olharmos acerca da explicação que vem no 9, 10 e hoje 11, do pecado, é porque não creem em mim. Uma rejeição em crer que Jesus é o Cristo, em crer que Jesus salva, em que Jesus é o Messias. Então, quem trabalha no convencimento não é o homem, é o Espírito Santo que habita no nosso coração. Ele é enviado por Jesus Cristo. E ele fala acerca do convencimento da justiça. Ele fala da justiça, dizendo porque ele vai para o Pai e não mais seria visto até a sua segunda vinda. E aí ele está falando no versículo 11, que vou começar a ler agora, e eu convido os irmãos a estarem acompanhando. João 16, de 11 a 13. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. E aí nós vemos o versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade,
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ó Pai bendito, careço do Senhor, da iluminação do Espírito Santo. É palavra de Deus, é do Senhor, não é palavra do homem, não é achismo, não é modismo, é palavra de Deus, é martelo que esmiuça a pedra, é espada de dois gumes, é palavra de vida, é palavra de salvação, e é palavra viva e é eficaz. Então eu quero pedir, ó Senhor, em o nome de Jesus Cristo, ilumina o teu servo na transmissão da tua palavra e os teus servos no aprendizado da tua palavra, de acordo com o que está escrito na Bíblia, de acordo com aquilo que o Senhor disse e explicou, que não possamos nem estar aquém e nem ir além daquilo que tu disses, e por que disses, e para que disses. Nós entendemos precariamente, porque somos homens que não temos tanta capacidade intelectiva e nem tanta capacidade espiritual, mas nos prostramos aos teus pés e queremos te pedir em nome de Jesus Cristo, que abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração e o nosso entendimento para receber esta porção da tua glória pela palavra, no nome de Jesus, amém. Oh, amados de Jesus Cristo, o mal julgado na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo, ele foi crucificado, o propósito não era somente buscar e salvar o que se havia perdido, era também julgar aquele que em momentos anteriores disse a ele que todo este reino que mostrou a Jesus e todo o poder seria dado a Jesus Cristo se prostrado Jesus o adorasse. Então, esse texto nós vemos nos evangelhos acerca da tentação de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo ele se entrega voluntariamente para ser crucificado por mim e por você, ele o faz para salvá-lo, ele o faz para redimi-lo, ele o faz para dar a você cidadania celestial, e ele também o faz para julgar o príncipe deste mundo. E o faz com propósitos bem claros. E se nós não atentarmos para aquilo que a palavra de Deus nos fala, fica este relato de Jesus Cristo acerca da missão nobre do Espírito Santo, do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, de uma forma vaga. Então, quando nós pregamos a palavra do Senhor, tomamos o cuidado de explicarmos o máximo que nós podemos e usarmos do maior tempo possível para que as pessoas aprendam de Deus, pela palavra de Deus, e recebam o perdão de Deus por crerem em Cristo, por receberem a Cristo e serem lavados no precioso sangue de Jesus Cristo. O pastor fala pausadamente para que possa haver compreensão muito mais facilmente.
Você, quando nos vê pelo Facebook, não tem jeito de usar aquele recurso que o WhatsApp tem. Você que é impaciente e não tem paciência de ouvir pausadamente, o meu telefone é 95 99 32005, DDD 11, e lá no WhatsApp eu mando para você, e lá você pode acessar um e-mail ou 2. Então, uma mensagem de 1 hora, se você faz ela 2 vezes, ela cai para meia hora. Só que é mais difícil de compreensão. Então, pausadamente. Por quê? Porque a sua vida tem importância. Porque a sua eternidade tem importância. Se assim não fora, Deus não deixaria a glória dele para se fazer carne, habitar entre nós, ensinar o caminho, mostrar o caminho, morrer de morte sacrificial, uma morte substitutiva, em o seu lugar para salvar você do poder do mal, do poder das trevas e do inferno. Então, nós temos que ir bem pausadamente. Por que, amados de Jesus Cristo? Porque nós vemos aqui este julgamento de Satanás, o príncipe deste mundo, na crucificação de Jesus Cristo. E ele, quando dá a sua penúltima palavra, está consumado, a última palavra, as últimas palavras, porque ele conseguiu na cruz do Calvário a salvação dos perdidos e o julgamento do maligno, e também a instauração do Espírito Santo, mas que ainda leva um tempo de 43 dias para que ele chegue lá, para que o Espírito possa vir. Então ele vem com uma missão, porque dependendo dos 11 discípulos que ficaram, muito dificilmente o evangelho chegaria a nós. Por quê? Porque nós não temos capacidade intelectiva de persuasão. Por mais que a gente escolha palavras e use de metodologia, nós não conseguimos entrar no interior das pessoas e fazer com que as pessoas façam uma análise da sua forma de viver e arrependem-se e possam estar confessando que precisam de Deus e de salvação. Então, quem entra primeiro no homem é o Espírito Santo. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele e cearei com ele, e ele comigo, e nele farei morada. Ao vermos aqui o mal julgado na cruz, no sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue, julga Satanás e o seu exército. Então nós podemos chamar a crucificação de Jesus Cristo como a operação do juízo divino contra o mal. Desde Adão e Eva até o tempo determinado por Deus, não no Cronos, mas no Kairos, no tempo de Deus, com o que Jesus Cristo fez, morrendo na cruz do Calvário. Satanás derrotado e condenado eternamente, e aberto os portais dos céus para
todos aqueles que confessarem que Jesus Cristo é o único, suficiente Salvador. E é por isso que ele diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, é a porta do céu que se abre para a humanidade perdida, sem Deus e sem salvação, mas que reconhecem que só Jesus Cristo salva pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Crendo em Cristo, recebe a salvação, tem o nome escrito no livro da vida, não tem mais condenação eterna, mas agora tem salvo-conduto. Então, amarrou a Satanás, julgou a Satanás, mas ainda não tem prisão de Satanás, mas tem a ação do Espírito Santo neste lugar onde Satanás ainda comanda com o seu exército caído, mas que não tem poder para nos enfrentar, porque nós estamos iluminados pela luz de Jesus Cristo. Nós somos sal e luz, e ele é das trevas, então não tem poder sobre aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. E ainda aqui há uma destinação deste julgamento, há uma destinação deste juízo, que culmina, que termina no lago de fogo. E aí nós temos que estudarmos escatologia. Este texto aqui nos leva às coisas concernentes ao tempo do fim, que acredito está mais próximo do que nunca. E por lógica, quanto mais a humanidade vive, mais próxima do juízo está chegando, porque há na palavra de Deus tudo aquilo que vai acontecer. Então é uma promessa de Deus, que criou o mundo, que criou o homem perdeu-se, criou Adão e Eva, e houve pecado, não havia pecado, o homem caiu, houve a promessa de Deus, quando repreende a serpente e faz ela comer do pó da terra e a rastejar-se, que da semente da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E é na cruz que Jesus cumpre esta missão. Então nós vamos para Apocalipse, capítulo 20, de 12 a 15. Apocalipse, revelação, último livro do Novo Testamento, escatológico, e que está falando acerca do grande trono branco. E eu quero chamar a atenção do irmão, da irmã, do amigo ouvinte, de que o grande trono branco, ele está depois do arrebatamento da igreja, ele está depois do arrebatamento dos mortos que ressuscitarão primeiro, está depois do reino milenar de Jesus Cristo. Então aí o julgamento final. Aqui houve o julgamento, e podemos assim dizer, o julgamento da última instância de aprisionamento e de botar termos, fins em todas as coisas. Aí é prisão eterna. E aqui é depois da segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, os que ressurgem. E aí, Pedro, entra aquilo que você ficou maravilhado: o mar devolvendo os seus mortos
e a terra devolvendo os seus mortos, mas não todos, apenas os salvos. Depois tem a segunda ressurreição, dos mortos para a morte. Então a ressurreição acontece em dois estágios: da morte para a vida eterna e da morte para a morte eterna. Está escrito assim em Apocalipse 20, de 12 a 15. E vi, essa é a visão de João, o apóstolo do amor em Patmos. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e os livros foram abertos, e o outro livro foi aberto, que é o da vida, e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritos nos livros segundo as suas obras. Essa maneira de dizer que morreu, acabou, é um engodo satânico para que você viva a vida achando que jamais ou que ninguém está vendo aquilo que você faz. Aqui usa livro e nomes e ações e atitudes de toda uma existência. E é dentro disso que entra o sangue de Jesus Cristo para apagar todos os nossos erros, todos os nossos pecados e todas as nossas culpas. Quando abre o livro da vida dos salvos, pecadores, mas redimidos, não se tem apontamento, porque Deus diz: e dos teus pecados não me lembrarei mais, apagado com o precioso sangue de Jesus Cristo. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foi o julgamento de cada um segundo as suas obras. E o inferno e a morte é o último inimigo a ser vencido, porque o poder da morte está com o príncipe deste mundo, que é Satanás, vão ser jogados, foram lançados no lago de fogo, e essa será a segunda morte. Eis que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então ali foi lançado o inferno, ali foi lançado a morte, e todos aqueles que não confessaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não é religião que salva, não é igreja que salva, não é pastor que salva, só Jesus Cristo salva. E quando ele salva, ele escreve o seu nome no livro da vida. E quando você não o reconhece como o seu único suficiente Salvador, e nem o reconhece como Deus Salvador, há apontamentos de tudo aquilo que você faz nesta vida, os maus e os bons. Eu lembro que quando criança, que bagunçavam junto, mas que vinham contar para minha mãe o que eu fazia. Dava até a impressão de que quem fazia era só eu. Eles também faziam, mas a minha mãe batia na frente de todo mundo, então aquilo tinha. Aí depois, para sair na rua, era um problema, era uma zombaria louca.
Aqui não é alcaguetas, aqui é o próprio Deus que vê todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar os maus e os bons. E eu já apanhei por coisa que eu não fiz, que alguém veio dizer, o telão fez. Aqui cada um responde de acordo com aquilo que Deus vê. E amados de Jesus Cristo, quando nós lemos na palavra de Deus acerca destes livros sendo abertos, lá em Daniel, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, capítulo 7, versículo 10, Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, capítulo 7, versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele. O juiz se assentou e os livros foram abertos. Miríades e miríades, números grandes, incontáveis, o juízo das nações, desde Adão e Eva até o último ser vivo na terra. Está acompanhado de querubins, serafins, anjos e arcanjos. É o exército de Deus diante de Deus no julgamento da humanidade e no desenrolar das coisas. Em João capítulo 5, versículo 29, João capítulo 5, versículo 29, olha como Deus sabe de todas as coisas, de coisas boas que você faz, de coisas ruins que você faz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Portas distintas e diferenciadas. E os que fizeram mal para ressurreição da condenação, da perdição eterna. E aí nós podemos estar vendo, amados de Jesus Cristo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Tito, Filemão, Hebreus, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Vamos ver. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 ao 18. O arrebatamento da igreja, referente aos crentes que morreram e aos que morreram sem Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, isto é, morreram, Deus os tornará a trazer a Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor,
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que morreram antes, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre e eternamente com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E ela tem correlação com Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, Ezequiel e Daniel, você foi em 7 e agora é 12. 12, 2. E muitos dos que dormem no pó serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para vergonha eterna. Há muitas coisas para serem explicadas por Jesus para os discípulos. Mas como nós estamos estudando a palavra de Deus e vemos que Jesus Cristo está a horas da cruz, da crucificação, não deu para Jesus Cristo falar tudo aquilo que acontecerá. E eles ainda não estão prontos. Como hoje dentro da igreja tem muita gente que não está pronta para digerir questões como esta. São coisas assombrosas, que fala acerca de coisas do fim. Então, Jesus conhece a cada um de nós. Ele diz aqui no versículo 12 do capítulo 16: muitas coisas tenho para vos dizer, mas que vocês não podem suportar agora. E aqui é onde eu falo aos irmãos, e você que está me assistindo, pega aí um lápis, ou uma caneta e um papel, e nós vamos ver em 1 Tessalonicenses acerca dos que dormem. E aí vamos lá em 4:13 de 1 Tessalonicenses, Efésios capítulo 2, versículo 3, acerca dos que dormem em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 3. Correlação do versículo 13 de 1 Tessalonicenses 4:13. Efésios capítulo 2, versículo 12. É os cristãos que dormem, estão mortos, que têm esperança de salvação e de vida eterna. E também aqueles que não creram. E aqui nós podemos tratá-los como desesperançosos, que não esperaram, que não creram, que não esperaram em Cristo. E aí nós podemos usar aqui pagãos. Pagãos não é criancinha que não foi batizada. Ah, se não for batizado vira pagão. Paganismo aqui é idolatria, é outros deuses, do qual Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. A correlação de 4:14 de 1 Tessalonicenses: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Eu disse 13, perdão. 15, 3.
Em Coríntios, na primeira carta, também, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Morte e ressurreição de Jesus Cristo, também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Primeiro Tessalonicenses 4, 15. A palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 1 Coríntios 6, 14, que é a correlação do versículo 15 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. E aí nós temos do 16 ao 18, acerca de Jesus mesmo, acerca de Deus mesmo. E aqui tem vários textos. Examinais, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Atos capítulo 1, versículo 11. Atos capítulo 1, versículo 11. Não precisa ter pressa nem para anotar e muito menos para estudar. Tem uma tarefinha para um ano. Porque se você for buscar as concordâncias bíblicas, não tem fim. Este mesmo Jesus, Provérbios capítulo 30, versículo 27. Fala esse mesmo Jesus. Agora, só com vós. Mateus capítulo 24, versículo 31. Mateus 24, 31. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Isso tem importância, pastor? E muita! Porque pode ser que um testemunha de Joá bata na sua porta e vai dizer outra coisa. E aí, que anda pela cabeça dos outros é piolho. Ah, mas isso é muito cansativo. É mais cansativo ir para o inferno. Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, de 1 a 11. Por que é cansativo, pastor? Porque lá o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, e há choro e ranger de dente, e há densas trevas, e não é o mármore não, tá? Atos capítulo 14, versículo 1. Atos capítulo 14, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 18. Outra vez. Apocalipse 14, 13. Vimos Daniel 12, 2. Daniel 7,13. Mateus 13, 26. Aí eu perdi, pastor. Aí depois o senhor mostra? Mostro. Mateus 14, 62. Apocalipse 1, 7. Marcos 9, 7.
Atos 1, 9. Êxodo 24, 15 em diante. Pode ir até o final. 1 Reis 8, 10. Mateus 25, 6. E Atos 28, 15. Todos personagens diferentes, em tempos diferentes, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que escreveram acerca das coisas de Deus. Quem escreveu a Bíblia foram homens inspirados por Deus. E nós hoje somos inspirados? Não. Somos iluminados pela palavra. Então essas questões são questões que o erro da humanidade é não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha o que Cristo está dizendo aos discípulos: muita coisa tenho para vos dizer e vós não podeis suportar agora. Tem muita gente que não suporta. Anteriormente, por coisa muito menor, os discípulos viram outros indo embora e Jesus disse a eles: querem vocês também irem embora? Aí o apóstolo Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida. Amados de Jesus Cristo, seria muito simples e fácil enchermos a igreja com filosofia, com palavras gostosinhas, e trazer uma mensagem de prosperidade para a igreja. Nós hoje no Brasil somos 40% da população nacional de evangélicos. Que 35% deles estão em segmentos evangélicos de determinismo, de prosperidade, de eu não aceito isso, eu não concordo com isso. E no determinismo, encostar Deus lá na parede e dizer para ele que tem que fazer o que ele quer, que está escrito. Há um erro crasso na humanidade: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu posso fechar esta mensagem aqui hoje, amados, dizendo para cada um de nós que está aqui presente: ponha em ordem a tua casa. E não é a tua casa aonde você mora, a família, os filhos, quem está nela, é a tua vida. Dá para empregar aqui muito claramente o prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Eu não tenho o poder, nunca tive e jamais terei de chegar aqui agora e dizer: vocês vão todos para o céu. O céu não é meu. Dá para entender? Deus sabe quem é. Nós não sabemos quem são as pessoas e o que elas fazem no oculto das suas vidas. Mas Deus sabe, mas Deus ouve e mais Deus vê. Então os livros vão ser abertos. E vocês não podem dizer que este homem aqui não vos avisou. Viu que a morte de Jesus Cristo foi para a salvação das almas? Então vamos só falar: Jesus Cristo salva, mas também foi para a condenação. A palavra de Deus não volta vazia. Quando nós pregamos o Evangelho e não há nenhuma reação positiva, de manifestação pública, de aceitação de Jesus Cristo, há um outro lado, que é a rejeição de Jesus Cristo. Mas há um momento de decisão, de
crer e de não crer. Mas a palavra está sendo pregada. Eu posso dizer que o jogo é para ser jogado e o lambari é para ser pescado. E as pessoas rangem os dentes, porque querem juntar para si mestres segundo o seu propósito, para passar a mão sobre a cabeça. E nós não podemos. E tem gente que não suporta mesmo. Quantos dos nossos que já não estão mais conosco? A culpa é de alguém. A síndrome de Adão continua até hoje. Adão, onde estás? Adão, onde está? Adão aparece desenchavido. Ouvi a tua voz e tive medo, porque eu estava nu. Mas Adão, quem disse para você que você estava nu? A mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Eva, você fez isso? Não. A culpa é do Senhor. A serpente me enganou. Então, o culpado aqui de todas as coisas ruins que acontecem sou eu. Fulano saiu por causa disso, fulano saiu por causa daquilo. A peneira tem malha grande, vai ficar bem pouca gente. O céu é lugar para todos que se deixam ser lavados no sangue de Jesus Cristo e que permanecem até o fim. Deus é culpado? Deus é ruim? Deus amou o mundo de tal maneira, mas a verdade tem que ser dita. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ponha sua casa em ordem. Vou usar de novo aquela expressão que o meu velho pai falava: amarra sua calça e se prepara para se encontrares com o teu Deus. Aquele que é espiritual discerne espiritualmente as coisas de Deus. Quem é carnal, não. Nem por força e nem por violência, pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Dá para pregar mais fácil? Eu creio que deve ter alguém com mais capacidade que eu, que assim o faz. Mas a verdade é dura. E o céu é de Deus, não é meu. Eu sou só o carteiro. Que Deus, pois, possa abençoar a todos, iluminar a todos, como é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a igreja ainda está, não a igreja templo aqui, mas a igreja gloriosa está aqui ainda, não houve ressurreição ainda. Então a ação do Espírito Santo, ela pode trabalhar no seu coração e convencer que você é pecador, e convencer que Jesus te ama, e que Ele morreu no seu lugar, e Ele quer escrever o seu nome naquele livro da vida. Ele quer salvar você. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ainda nesta noite. Deus abençoe a todos, e se puderem, entra lá na nossa rádio web, Rádio 7 IBPC, www.radio7ibpc.com. Depois do culto eu compartilho. Se quiser que eu falo mais rápido, em menos tempo, lá no WhatsApp você pode botar 1 e-mail ou 2, e aí o pastor muda de velocidade. Mas para eu gaguejar menos, eu tenho que pensar para falar. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.